Meus amigos, chegamos a mais uma semana de House of the Dragon, episódio 4. E eu tenho que falar que foi um episódio também meio parado, mas que também teve grandes acontecimentos para preparações futuras, desenvolvimento de personagens e tudo que vamos ver daqui pra frente no meio da temporada. Então, aguenta só um pouquinho aí que a gente já vai fazer a análise aqui do episódio 4 de House of the Dragon. Bom, meus amigos, começando aqui com a minha análise, eu vou começar pela parte que eu mais gostei do episódio, que é simplesmente a parte do Aegon. Como a gente sabe, o Aegon tá fugindo, fugiu e foi declarado morto pela Rhaenyra, e praticamente ela deu uma ajuda pro Aegon. Porque, como a gente sabe, o Aegon tá irreconhecível, cara. O Aegon tá com pouco cabelo, quase não dá pra reparar que ele é um Targaryen. E a própria feição dele depois de ser queimado pelo Aemond, quase não dá pra dizer que é o Aegon. Mas aqui teve um ponto de virada muito interessante que o pessoal tá teorizando pra caramba aí na internet, é que o Aegon encontra o seu dragão. Só que a gente vê o dragão caído e tudo mais, pô, a gente pensa que o dragão tá morto e não vai ter mais jeito. Mas só que depois que o Aegon encosta nele, ele sente que o dragão tá vivo. Cara, isso aqui é muito importante. Porque, como a gente já sabe aqui no mundo de Game of Thrones, o dragão e o montador têm uma forte conexão. Então, cara, se o Aegon falou que o dragão, o Sapphire, acho que é o Sapphire, o nome dele assim. Que eu não sou bom de decorar o nome dos dragões aqui, só o Robovelhas, porque é Robovelhas. Mas se o Aegon falou que o dragão dele tá vivo, então quer dizer que, sim, ele está vivo. E cara, pensa assim, se o Aegon falou que o dragão dele tá vivo, é a única prova de que ele vai ter daqui lá no futuro de provar que ele é um Targaryen e que ele é o próprio Aegon. Porque ele vai estar com o seu dragão, vai todo mundo reconhecer o dragão e tudo mais, e vão declarar que o Aegon tá vivo. E cara, assim, eu não sei se a série tá trabalhando um arco de redenção pro Aegon, porque como a gente tá vendo aqui, ele tá passando por tudo depois daquela batalha que teve. E a gente tá vendo aqui a população, ele tá vivendo na pobreza, tá tentando, juntando fezes pra poder sobreviver, tentando sobreviver. Porque como a gente viu aqui, nem ele trabalhando, ele conseguiu comida durante a noite. Então ele tá vivendo o que o povo vive, cara. Tipo, não é aquela fantasia que ele vive no castelo, de que tem tudo de bom, tem tudo de melhor. Aqui ele tá vivendo a realidade do povo, que ele reinava antes. Então, eu não sei se a série tá preparando esse arco de redenção pro Aegon. Eu não sei se tem isso nos livros. Mas, cara, assim, eu acho meio difícil você dar um arco de redenção pro Aegon. A não ser que você esteja trabalhando muito bem, cara. Muito bem ele. E pra mim agora sim, eu não vi até agora nas falas do Aegon ou nas ações dele algum fato de que ele vai ter uma redenção. Cara, porque se ele fosse ter uma redenção, meu amigo, você tinha que buscar a melhor redenção de vilão dos maiores tempos, que é, sei lá, o do Zuko, lá do Avatar, a Lenda de Aang. Cara, você tinha que trabalhar muito bem o Aegon pra ele ter uma redenção, cara. Porque aqui até agora eu ainda não comprei que ele pode ter uma redenção. E cara, assim, falando nessa redenção do Aegon, agora indo pra Rhaenyra, assim, eu fico meio em dúvida se a série tá querendo transformar o Aegon na Rhaenyra antes e a Rhaenyra no Aegon agora que ela tá no trono. Porque a gente vê que a Rhaenyra tá mudando. Mesmo ela não querendo mudar, ela tá mudando. Principalmente agora nesse episódio que depois que os plebeus lá, simpatizantes dos verdes, escreveram lá, Rainha dos Bastardos. Cara, o que essa mulher mandou os mantos dourados ir atrás deles, cara, fica complicada a situação dela. Porque primeiro você chega, a Rhaenyra chega como uma rainha bondosa, que vai dar alimento pra eles. E simplesmente depois, você manda os mantos dourados ir atrás desse pessoal, tentar prender eles, só que aí você manda prender eles, só que você afeta o resto da população que é inocente, cara. Tipo, a gente viu aqui que os mantos dourados invadiram o caso, capturaram gente que podia ser inocente, cara.
Então eu fico imaginando se no decorrer da temporada, por mais que a Rhaenyra faça boas ações com o povo, as ações de alguns do povo, tipo que são os simpatizantes com os verdes, vão acabar afetando a imagem da Rhaenyra. E ela vai tomar medidas mais drásticas aqui pro futuro. Então eu fico nessa dúvida, se eles estão tentando fazer com que a Rhaenyra veja o peso do trono e acabe, sim, mudando a personalidade dela, como a própria Alicent falou no episódio 3, que para que ela reinasse com mão firme, ela teve que mudar muito a personalidade dela, mudar quem ela era. E eu acho que a série vai trabalhar agora com esse reinado da Rhaenyra, principalmente o que está acontecendo em Tomberclone, mudar a personalidade da Rhaenyra. Cara, tipo, eu tô vendo muito isso, sabe? Ainda mais que esse arco do Aegon, de ele viver entre o povo, tentar entender o que o povo tá passando, ver o que o povo tá passando, e a Rhaenyra lá no trono, vendo o peso da coroa, vendo que o próprio povo que ela tá governando não aceita ela. Então eu tô enxergando muito isso. E a gente vê aqui, galera, que o Osmond Hightower tomou para si o papel de protagonista dessa temporada. Porque com o sumiço do Aegon e do Aemond, ele não tem mais com quem contar com a da realeza, mesmo com os seus sobrinhos, os seus parentes, filhos da sua prima, ele não tem mais o que contar. Então, com essa tomada de Tombleton, ele decidiu que vai transformar o Daerion em o próximo rei. Porque ele deseja ver a linhagem Hightower, o nome Hightower, sentado no trono de ferro, do que os Targaryen. Porque a gente vê aqui que o Osmond Hightower, ele tem essa ligação mais com as divindades lá do continente dele mesmo, lá sem ser de Valíria. Porque ele acha os Valyrianos, ou seja, os Targaryen, uma abominação, assim, junto com os dragões. Porque eles servem as 7 divindades que tem no mundo lá de Game of Thrones. Então ele acha que colocar um Targaryen no trono de ferro é loucura, quebrar a paradigma dos 7. E aqui nós descobrimos nos 7 reinos que existe um dragão meio fofoqueiro por aqui. Porque nós vemos que a Rhaenyra mandou o Daemon até o vale tentar negociar com a rainha de lá, dizendo que já prometeu os dragões, ela deu os dragões, mas só que os dragões são pequenos ainda, então não tem tanta serventia. E quando o Daemon estava saindo da cidade do vale, o Caraxes começa a gritar, e desobedecer o Daemon. E nisso eles vão até uma fissura, e lá dentro tá a Rhaenyra com o rouba ovelhas. Cara, é essa parte que eu estava mais curioso pra ver. Como é que o Daemon ia reagir com a Rhaenyra sendo a montadora que matou o filho da Rhaenyra. Porque ou ele ia atrair a Rhaenyra, ou ele ia entregar a filha dele. Mas, pelo engraçado não, eu já tava suspeitando que isso ia acontecer. Então, ele traiu a Rhaenyra. Traiu a Rhaenyra, cara. Ele até tentou convencer a filha dele de ir com ele até a Rhaenyra pra tentar fingir que não era ela, deixar o roubo-ovelhas por aí. Tentar despistar ela, porque a única que viu ali foi o filho da Rhaenyra que morreu. E até agora ninguém tinha mais visto ela com roubo-ovelhas, além do Daemon. Mas aí ela não aceitou, porque ela teria que largar o dragão dela. E ela sempre foi deixada de lado, foi esquecida, justamente por isso, porque ela não tinha um dragão do lado dela. E agora que ela tem, ela não quer deixar o dragão dela. Só que aí vem a questão, né? Se a Rhaenyra descobrir que foi ela que matou o Jacaerys, cara, aí vem briga de família das grandes, meu amigo, das grandes. Não é à toa que ela vai embora com roubo-ovelhas e o Daemon fica pensando o que ele vai fazer, mano. E aí ele simplesmente vê um coitado de um pastor de ovelhas lá embaixo e leva a cabeça do pastor de ovelhas pra Rhaenyra. Só que a Rhaenyra, eu não sei se a Rhaenyra comprou a conversa do Daemon. Cara, assim, eu não teria comprado. Eu ainda estaria em dúvida se realmente aquele era o montador do roubo-ovelhas. Porque, cara, assim, claramente, algum mais pra frente aí, a galera vai ver o roubo-ovelhas como montador. A galera vai ver.
E o Daemon vai ficar com o pé na cova, porque pra Rhaenyra ele já tinha matado o montador do Robo Ovelhas. Então, como é que o Robo Ovelhas tem outro montador? Entendeu? Assim vai ficar complicado a situação do Daemon. E eu quero ver mais pra frente como essa trama vai se desenrolar de acordo com os episódios que vão lançando aí. Então é isso, meus amigos. Essa foi a análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você tá achando dessa terceira temporada. Se inscreve no canal, bora tentar chegar até 100 inscritos até o final do mês, beleza? Então é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo, hein? Valeu!